Saudações ancestrais. É uma alegria enorme ter vocês aqui. Alguns mais uma vez, outros pela primeira vez, e isso nos deixa muito satisfeitos. Se encontrar com o coletivo Umbanda de Verdade é uma satisfação muito grande. Uma porque nós, né, eu, a mãe Tamara, Tata Renato, Tata André, a gente consegue nos encontrar pessoalmente, já que os nossos encontros são muito virtuais. E também fazer com que alguns dos nossos filhos que vêm, que se encontram, que estão juntos, conseguem conviver em comunidade. Sempre dizemos que comunidade é a melhor base para uma Umbanda, né? Cultuar Umbanda sem comunidade é algo muito complicado, do qual nós frequentemente refletimos. Saudações tradicionais a todos. Eu sou o Tata André, do coletivo Umbanda de Verdade. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. As pessoas que estão chegando aqui a primeira vez, sintam-se abraçados e acolhidos. Sejam todos bem-vindos. Aos irmãos que estão retornando, nosso muito obrigado. Se você voltou, significa que você gostou da nossa macumba. Isso, para nós, é motivo de orgulho. Nós estamos aqui ao vivo, mas também estamos gravando um episódio extra para o nosso podcast, né? Podcast Umbanda de Verdade. Então, você que está aqui presente, poderá depois ouvir novamente essa nossa fala através das nossas plataformas, Spotify e YouTube. O coletivo Umbanda de Verdade, todos sabem, nós estamos presentes aí nas redes sociais. Nós já temos um trabalho aí de alguns anos e um trabalho que só cresce, e isso também muito nos orgulha. Quero aqui também já inicialmente falar do nosso livro. Acho que muita gente que está aqui já adquiriu o livro, já leu, mas você que ainda não adquiriu, ainda está em tempo. O nosso livro Umbanda de Verdade, o culto de Umbanda sob uma perspectiva decolonial, foi escrito com muito carinho, em um trabalho longo aí que durou em torno de 2 anos, até o início da escrita para a publicação, e ele está aí no mercado, e é algo que também nos deixa muito felizes e orgulhosos, porque hoje em dia não é fácil você colocar um livro no mercado, não é fácil você publicar uma obra, até mesmo porque o mercado editorial ele é muito predador, né? E é algo que a gente sempre tem que lutar, e é resistência o tempo todo. Mas é um produto do nosso trabalho e foi feito com muito carinho. Então, tem muitas informações pertinentes nesse livro que talvez você não encontraria de maneira fácil aí fora, porque nós escrevemos de coração aberto. Falamos um pouco do nosso culto, falamos da nossa prática de terreiro como um todo. Também procuramos letrar, né, um pouquinho as pessoas, porque não há Umbanda de forma respeitosa se não houver letramento racial, isso é importante. E tem uma série de informações ali que são informações muito proveitosas. Então, o livro está à disposição de todos vocês. Futuramente, a gente vai pensar em um trabalho aí para organizar grupos de leitura do livro, né, para a gente discutir os temas, os capítulos. Eu acho que vai ser muito pertinente aí para todos nós, porque a gente também aprende com a nossa escrita, né? A todo momento a gente está aprendendo. Então, a partir do momento que a gente decide escrever um livro, a gente, além da nossa prática, da nossa vivência, a gente também estuda. E o tempo todo a gente está relendo e absorvendo alguma informação nova. E para nós também é um grande aprendizado. Hoje nós estamos aqui reunidos para a primeira quizomba do ano. Geralmente a gente costuma fazer 2 quizombas por ano, né? Uma em cada semestre. E esse ano deu certo da gente fazer agora no mês de maio. E nós optamos por fazer uma quizomba de caboclo, que é muito alegre, né? E logo depois a gente fecha com os nossos engangas, com o povo de rua. E para a gente fazer esse bate-papo aqui, nós abordaremos essas correntes, né? Esses temas que são bastante pertinentes. Nós falaremos um pouco sobre os nossos caboclos e também falaremos um pouco sobre os nossos povos de rua. É claro que a gente não vai aprofundar muito
nesse conhecimento, porque tem muita informação no livro, né? E você precisa buscar essa informação no livro também para aprofundar o seu conhecimento sobre essas correntes. Nós não costumamos chamar de linhas de Umbanda, porque essas linhas de Umbanda, popularmente conhecidas, elas foram construídas a partir da apropriação que houve dos brancos na macumba carioca. Então, a gente sabe que não é novidade para ninguém, a gente sempre está falando disso. A gente sabe que a Umbanda não foi inventada em 1908, né? Antes disso, existiam diversas práticas ocorrendo em todo o território, e houve apenas um recorte ali de Zélio e toda a elite carioca ali que se aproveitou e se apropriou da macumba que já ocorria. E, a partir de então, surgem linhas de trabalho, que são as linhas que as pessoas estão habituadas hoje a chamar, né? Então, linha de Preto Velho, linha de Caboclo, linha do Oriente, linha disso, linha daquilo. Para nós, não é uma abordagem interessante, porque nós não reconhecemos muitas dessas linhas que surgiram a partir do embranquecimento da Umbanda. Sobretudo a linha do Oriente, por exemplo, né? Que entra diversas entidades aí sob uma perspectiva de Rubens Saraceni, né? De outros autores, que vão entrar diversos espíritos que não são nem brasileiros. E aí a gente vê isso como problema. Por isso que nós não utilizamos o termo linha de trabalho para designar o agrupamento desses ancestrais que se manifestam. Nós procuramos chamar de correntes. E aí tem uma diferenciação importante, e no livro a gente explica sobre isso, né? Os nossos espíritos, os nossos ancestrais, eles se agrupam conforme a sua origem, conforme a sua afinidade, né? Conforme ao grupo étnico que pertencem. Então, existe uma outra organização para nós que é muito mais coesa, que é mais respeitosa. E falando hoje especificamente de caboclo, nós temos aí uma classificação de 3 ancestrais, 3 tipos de ancestrais que se manifestam e que se organizam nessa corrente. Nós temos os caboclos de pena, os caboclos de couro e os caboclos de água. E todos eles são caboclos. Mas o que vem a ser caboclo, né? Qual é a denominação dessa palavra, a etimologia da palavra caboclo? Caboclo, na verdade, é um termo pejorativo. Se você chegar em algumas etnias indígenas e chamá-los de caboclo, eles se sentirão ofendidos e provavelmente te expulsarão de lá. Porque era um termo que era utilizado pelo colonizador para designar o cruzamento de algumas etnias, né? Principalmente dos brancos com os indígenas. E a gente sabe que esse cruzamento, que as pessoas hoje chamam de miscigenação, no início ele ocorria de uma forma muito violenta, né? Através de abuso sexual, de estupro, né? O colonizador era uma prática comum, né? Ele veio, chegou a essas terras e aí começou o seu processo de dominação, e uma das formas de violência era o abuso das mulheres indígenas e, posteriormente, das mulheres negras, né? Muitas delas violentadas, e a partir desse abuso, dessa forma, é que nasceram os miscigenados no Brasil. Então, tem muita gente que utiliza hoje a miscigenação, por exemplo, para explicar a branquitude na Umbanda, mas a gente sabe que isso não é válido nem proveitoso, porque a gente sabe de onde nasce a miscigenação. Então, o termo caboclo ele advém dessa miscigenação, né? E dentro dessa classificação de caboclo, nós temos os indígenas, como eu falei, nós temos os povos ribeirinhos, que são os caboclos d'água, e não só os povos ribeirinhos, mas também a gente pega uma parte aí daquilo que nós conhecemos como encantados, né? Que faz parte de uma cultura regional, popular, lá do norte e nordeste, né? Que é a encantaria, que acaba chegando também na Umbanda. E nós temos os caboclos de couro, que são os boiadeiros, os vaqueiros, os sertanejos de todo o Brasil. E aí que também sofre uma variação regional. Não existe nenhum caboclo igual ao outro.
Não existe um caboclo de couro que seja semelhante ao outro, porque nós não sabemos qual é a sua origem territorial. Se é um caboclo do sul, ele se veste de uma forma. Se é um caboclo do centro-oeste, ele se veste de outra forma, né? Já é um caboclo pantaneiro. Se é um caboclo nordestino, ele se veste de uma outra forma. E é por isso que dentro da nossa Umbanda, não há padronização. E isso é bem importante da gente falar, né? Então, não tem como a gente vestir os caboclos todos da mesma forma, porque cada um tem a sua preferência, né? Da mesma forma que, quando a gente entra em caboclos indígenas, existem mais de 500 etnias indígenas no Brasil. Isso é muita coisa. Não tem como você achar que todo caboclo utiliza um cocar americano. Isso é totalmente desrespeitoso, né, com a etnia do seu caboclo que está manifestando, porque ele não é uma coisa só. O caboclo ele não é uma coisa só. Então, nós precisamos observar isso, né? Os caboclos também de água, que as pessoas costumaram a padronizar como marujos, marinheiros, hoje, nos terreiros de Umbanda, majoritariamente você vai ver a caracterização de um marinheiro com um cap da Marinha, vestindo um terno com estrela de fardamento, né, da Marinha do Brasil, e nem todo caboclo de água é marinheiro. A maioria deles não é, na verdade. Às vezes ele é um simples pescador, que faz parte da sua ancestralidade, da sua família. Ele viveu da pesca, de tudo que a água poderia proporcioná-lo. Às vezes ele é um ribeirinho, né, aqui da região, né, do Sudeste. Às vezes ele é um ribeirinho lá da região do Norte do Brasil, que nunca subiu num navio na vida. Né? Então, é importante a gente olhar para isso com respeito. E hoje vocês terão a oportunidade de vivenciar isso. Vocês vão ver esses caboclos todos manifestados juntos. Não só o boiadeiro, que é a alegria em pessoa, mas também o marinheiro, mas também o caboclo indígena. Então, todos eles são caboclos e estão agrupados em uma mesma corrente. E todos eles se manifestam no mesmo tempo, na mesma ocasião, participando da mesma festa. Isso é maravilhoso, né? O caboclo nada mais é do que a nossa ancestralidade aqui desse chão, brasileira. Né? Não só o indígena, que é o dono da terra, mas também todos aqueles que nasceram a partir dessa miscigenação, que já nasceram em terras brasileiras. Então, o caboclo em si é a forma que nós temos de reverenciar os ancestrais que são daqui, brasileiros. Existe uma cantiga, né, de caboclo que a gente canta: sou brasileiro, brasileiro, brasileiro imperador, eu nasci no Brasil, sou brasileiro, sim, senhor. E é sobre isso, né? Cultuar caboclo é cultuar a ancestralidade brasileira. E é o que vocês vão ter a oportunidade de viver aqui hoje, né, com muita alegria. Vocês vão ver que é um festejo sempre, né, quando eles chegam. E viver o caboclo em si, cultuar o caboclo em si, faz parte da cultura banto, que é a cultura de onde vem a Umbanda, né? Os bantos, os povos bantos, que são diversas etnias também, é até errado a gente utilizar povos bantos, né, porque a gente generaliza muito, mas a maioria dessas etnias que vieram para o Brasil, que pertencem ao tronco linguístico banto, eles tinham uma forma de culto ancestrais muito semelhantes, muito parecidas. E foi isso que originou a Umbanda, o candomblé de caboclo, o candomblé congo-angola. E eles têm por hábito cultuar o ancestral dono da terra, porque eles são muito respeitosos. Então, se eles estão em um território diferente do território original deles, porque todos vieram em diáspora para cá, eles vão pedir permissão para o dono da terra para que eles estejam neste chão cultuando a sua ancestralidade. E a forma que eles têm é louvar o ancestral dono da terra. É por isso que nasce o culto de caboclo no Brasil, através de uma prática que nós chamamos de hospitalidade banto, né? Então, essa hospitalidade banto é que proporciona o culto do caboclo no Brasil. E é importante que a gente diga isso, porque muita gente confunde. Nós não fazemos pagelança na Umbanda. Nós não cultuamos caboclo indígena
conforme os indígenas cultuam seus ancestrais. É importante que isso fique claro. Nós cultuamos caboclos indígenas conforme o entendimento dos nossos antepassados banto, africanos. Tá? Então, é por isso que a caracterização do caboclo de pena na Umbanda é diferente do culto ao ancestral lá nas etnias indígenas. Tá? Nós não falamos em Anhanderu aqui na Umbanda, nós não cultuamos Tupã na Umbanda, né? Nós reverenciamos, sim, o caboclo de pena, né? Então é importante que se diga isso, que se esclareça isso, porque as pessoas às vezes nos procuram e falam, mas o caboclo na Umbanda, a gente não está cultuando ancestrais indígenas. Sim, a gente está cultuando ancestrais indígenas, mas a maneira banto, né? E é importante a gente destacar isso, porque é diferente o culto. A gente não faz a pagelância em si, que seria talvez o culto, né, mais próximo ali do culto indígena, né? Eu vou passar aqui para os meus irmãos, né, para não aprofundar muito nos temas e para dar continuidade aí nessa fala. A mãe Tamara fala muito bem sobre isso, porque foi ela que escreveu esse trecho no livro. Então, ela tem muita propriedade para poder falar, principalmente da cultura indígena. Então, eu vou passar para ela, ela vai continuar essas explicações. Depois, o Tata Renato, brilhantemente, como ele sempre faz, ele faz os fechamentos, né? Então, ele sempre arremata tudo com maestria. Tata Renato é a nossa cereja do bolo. Sempre. Ele sempre fecha as nossas reflexões. Acho que o Tata André falou de forma brilhante sobre o que é o caboclo. Muito parecido do que ele disse. Eu também reitero a importância de entendermos qual é a diferença do caboclo de pena para o caboclo de água e o caboclo de couro. Porque, se nós refletíssemos bem, a gente nem deveria chamar o caboclo de pena de caboclo, porque caboclo é a mistura de raça. Então, cabok, né, que é o que advém essa palavra caboclo, ela significa o filho do homem branco, ou então aquele que não nasceu na aldeia. Porque o fruto da mistura, ele não foi aceito dentro da aldeia. E ele também não foi aceito dentro da casa dos pais deles, colonizadores. Então, eles se tornaram aqueles meninos e meninas que ficaram de casa em casa nas vilas brasileiras. Aqueles cujos padres facilmente alfabetizaram, cujos padres facilmente catequizaram. É por isso que muitos caboclos boiadeiros demonstram serem devotos a um santo, porque eles foram catequizados aqui no Brasil, porque era muito fácil. Eles estavam jogados, eram aqueles menininhos de recado, aquelas menininhas que faziam compra, que ficavam dentro das cozinhas, jogadas por aí. O que mais tem é novela da Rede Globo mostrando essa menina com jeitinho de indígena que ficava dentro da casa dos seus senhores, mas que não eram consideradas da família, mas também que não eram escravizadas. Então, ficou nesse meio termo. Era o quê? Não se sabia o que era, ficava jogado por ali. O caboclo boiadeiro, ele tem uma importância gigantesca, historicamente, nos cultos afrodiaspóricos. Porque o caboclo boiadeiro, ele tinha conhecimento do que era a vila, a colonização, mas ele também sabia onde eram os caminhos para se chegar na aldeia. Ele também sabia onde estava o povo indígena dele. Ele tinha esse contato, ele ia e vinha. Né? Então, quando os negros, né, os africanos aqui chegaram, quem fez esse elo entre os africanos e o indígena aldeado foram os caboclos boiadeiros, o que hoje nós falamos que são os caboclos boiadeiros. O caboclo boiadeiro, ele tem várias características, não só regional, como meu irmão André falou, mas também físicas, né? Uns mais retintos, outros menos retintos, uns mais indígenas, outros menos indígenas, uns mais europeus, né, com características físicas, outros menos europeus. Então, é muito diverso, como
como disse meu irmão Tata André, é lidar com o boiadeiro. Mas uma coisa que o caboclo boiadeiro tem é o amor a essa terra. Não há uma corrente na Umbanda que louve mais essa terra e tudo que aqui existe que o caboclo boiadeiro. Né? Então, a alegria de estar aqui, a alegria de estar com todos, a alegria de atender a todos, é o caboclo boiadeiro quem faz. O caboclo boiadeiro faz tudo na Umbanda. Ele batiza, ele reza, ele canta para orixá, ele lida com Exu. Se tiver Exu em terra, o caboclo boiadeiro está também. Se tiver um preto velho em terra, tudo bem, o caboclo boiadeiro também está. Porque ele fez essa trama. Né? Nós sabemos que, historicamente, sempre houve... Os quilombos foram construídos ao lado das aldeias indígenas, porque o indígena era quem reconhecia os caminhos da terra, os alimentos, as ervas, e o africano necessitava desse conhecimento, porque quando o africano chegou aqui, nada sabia dessa terra, não sabia o que podia comer, qual erva podia colocar na cabeça, no corpo, onde que tinha um rio ou uma cachoeira para que ele, e onde estavam os elementos para que ele pudesse assim fazer o seu melhor culto. O caboclo boiadeiro, ele também foi o cacheiro viajante. Muitos dos elementos dos quais os indígenas e os africanos necessitavam para fazer os seus cultos, quem levava até eles era o caboclo boiadeiro. Então, o caboclo boiadeiro, ele foi o elo entre os africanos e os indígenas, porque ele realmente é esse elo sanguíneo entre esses povos e também entre os povos europeus, justamente pelo que o meu irmão muito bem disse, né? O brasileiro em si, todo mundo que é brasileiro é fruto de um abuso, seja ele com europeus e mulheres indígenas e mulheres africanas. Não é à toa que nossos parentes indígenas dizem que a mãe do Brasil é indígena, porque o pai é o colonizador. Então, há necessidade de entendermos que esse elo entre essas culturas, no meio disso está o caboclo boiadeiro. O caboclo boiadeiro, ele é sabedor de todas as culturas, o sabedor das terras, o sabedor das rezas, das medicinas, das folhas, dos locais, de tudo o que nós temos aqui. E louvar o caboclo boiadeiro é uma alegria em todos os terreiros, eu tenho certeza, quando eles chegam nos terreiros de vocês, é muito legal, assim como várias outras correntes. Falando sobre o marujo, meu irmão falou muito bem, são todos os povos ribeirinhos, aquele que é pescador, o camaroeiro, aquelas mulheres que são marisqueiras, visto que na Umbanda não há a tradição, infelizmente, de mulheres nessas correntes, é muito difícil. Hoje em dia nós conseguimos ver mais mulheres dentro dessa corrente de caboclos de pena, mas de boiadeiro e de marujo é muito difícil, porém elas existem. Elas existem, né? Justamente em cantigas das quais a gente louva marujo e boiadeiro, aparecem nomes dessas mulheres, das quais elas não ainda são cultuadas dentro de uma manifestação e podem nunca ser, não sabemos, mas elas existem também. Então, há necessidade de entendermos que, além desse elo, o caboclo d'água, ele é também a representação da encantaria, como o meu Tata André falou, meu irmão, e é também a representação do trabalhador, assim como os povos baianos, né, como a gente chama a corrente dos baianos. Né, as correntes dos baianos e os marujos, eles são representações nítidas do que é o trabalhador brasileiro. Lembrando que nós estamos nesse feriado, né, do Dia do Trabalhador. Então, não há espíritos que manifestam nessa corrente que não são trabalhadores. Alguma coisa eles fazem relacionada à água, nem que seja o vendedor de peixe, aquele peixe que ele não pescou, o limpador de peixe, aquele que está na beira do mar, na beira do rio, fazendo qualquer outro trabalho, ele pode manifestar nessas correntes. E o importante também é a gente entender que essas correntes são correntes caboclas, porque são miscigenadas. E refletindo, como eu estava dizendo, sobre os caboclos de pena, eles seriam mais representados se a gente os chamassem de espíritos dos povos originários, porque os espíritos de caboclo de pena não são caboclos.
porque se eles têm somente sangue nativos dessa terra, do qual o colonizador chamou de indígena, né, de forma pejorativa e desrespeitosa, porque não respeitou a cultura e a etnia de cada um, de cada povo aqui, nós não deveríamos chamar esses espíritos de caboclos. É claro que essa é uma reflexão que inicia dentro dessa perspectiva de Umbanda decolonizada, porque a Umbanda da qual nós defendemos e praticamos, ela é baseada em reflexões que advêm de estudos históricos, de pesquisas das quais a gente se apoia, da formação do Brasil e tudo o que envolve a colonização e a miscigenação brasileira, que é realmente o que formou as correntes de espíritos, né, dos povos dos quais nós manifestamos. E é interessante a gente falar sobre uma Umbanda mais embranquecida, né, essa Umbanda de Zélio, da qual o meu irmão começou muito bem dizendo, de que colocou o nome desses espíritos, dessas correntes, como linhas de trabalho, ou seja, os indígenas e os povos africanos que aqui chegaram nunca deixaram de trabalhar, nem enquanto espíritos, né? Então a gente chama eles, né? Nós não, eles chamam de santos, eles chamam de orixás, e quando eles falam dos espíritos que manifestam realmente dentro dos terreiros, eles chamam de linhas de trabalho. Justamente aqueles que foram escravizados. Então, a gente meio que repete essa função de trabalhar. Então, o preto velho manifesta para quê? Para trabalhar. O caboclo manifesta para quê? Para trabalhar. Né? Assim como todos os outros que nas nossas umbandas manifestam. Sempre para trabalhar. Será mesmo? Será que a gente não está repetindo ou conservando esse pensar trabalhador dessas correntes? Será que esse trabalhar seria muito remetendo à função que eles faziam anteriormente, somente de forma sofrida, como realmente era? Porque nós não temos noção de como era truculenta a escravização desses povos, né? Então, nós precisamos pensar um pouco sobre a concepção dessa ideia de trabalho dentro dessas correntes, né? Povos de trabalho, aqueles que vêm para trabalhar. Trabalhar para quê? Para atender aos nossos desejos? Ou para conservar o nosso pensamento colonizado, capitalista, homofóbico, machista, que muitos terreiros são reproduzidos? Então, nós precisamos sempre refletir sobre isso. A Umbanda precisa ser refletida a partir dos pensares e também das necessidades dos povos que foram marginalizados. E aí nós estamos falando de povos indígenas, de povos africanos em diáspora, de homossexuais, de mulheres, de crianças, de idosos e de todos esses que não são, na verdade, assistidos, povos nordestinos, povos ribeirinhos, povos amazônicos, povos pantaneiros, aqueles que não são olhados com respeito nem pelo nosso governante e nem por uma sociedade dominadora, que é machista, que é de homens brancos, héteros, né, cheios de conservadorismos, dos quais os povos brasileiros nem sempre são representados. Nós estamos aqui sempre dizendo que nós somos contra o embranquecimento. E aí, ultimamente, a gente teve um problema de um texto que eu postei lá. Na verdade, a gente tinha refletido sobre ele, né? Levamos uns 15 dias para postar. E aí, é claro que, de forma proposital, nós fomos falando sobre a ideia do branco ser curado dentro da Umbanda. E aí é lógico que o nosso pensar é sempre atingir aquele branco que tem o pensamento embranquecido, que vai doer, que vai dizer, eu sou branco e eu sou curado aqui. Só que a gente tem que entender que não importa quem seja, um homem, uma mulher, se você é branco, você já vive um privilégio por ser branco. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que está fazendo um mestrado, inclusive eu vou postar esse vídeo no coletivo Umbanda de Verdade, em todas as redes, onde ela diz que ela entrevistou várias pessoas brancas para saber o que era branquitude. E ela entrevistou um rapaz que estava em situação de rua, né? Desabrigado. Eu não sei qual é o melhor termo a dizer agora, né? Desassistido.
Desassistido. E aí ela perguntou para esse rapaz, olha, o que é branquitude para você? Branquitude é ser branco, né? É ter vantagens porque é branco. E o que é ter vantagens porque é branco? E aí ele explicou para ela que mesmo ele sendo uma pessoa que mora na rua, pelo fato dele ser branco, ele conseguia entrar no shopping para usar o banheiro. Mesmo estando sujo, mesmo estando com aquelas roupas vários dias, ele conseguia entrar no shopping e usar o banheiro. Mas os amigos dele, negros, não podiam. Então, quando a gente fala sobre o pensar branco, é sempre esse pensar baseado na branquitude, baseado nesse privilégio, baseado na oportunidade que muitas pessoas brancas, ou se a gente pensar em condições financeiras no Brasil, quem é rico, super rico, não é negro, não é indígena. Eu nunca vi uma pessoa descendente dos povos indígenas rico. Eu nunca vi aqui no Brasil. Eu nunca vi. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, só o fato da pessoa ser branca já tem mais acesso a fazer e ter o que ele quiser. Eu sou uma pessoa branca, eu quero abrir um terreiro. É muito mais fácil uma pessoa branca abrir um terreiro do que uma pessoa preta abrir um terreiro. E é sobre isso que nós falamos o tempo todo. É claro que a gente entende que muitas pessoas que estão nesse processo de letramento racial, de entender o que é o privilégio do pacto da branquitude, que não é um pacto que os brancos combinaram, mas que os brancos utilizam, não por culpa do branco, mas por esse acesso. Eu posso entrar, eu posso fazer. Coisas que pessoas pretas e pessoas indígenas não podem porque são barradas, porque é mais difícil, porque é mais complicado e as pessoas encontram mais desafios. Então, quando a gente fala sobre isso, nós não estamos falando sobre a pessoa caucasiana, a pessoa branca, porque nós sabemos que todo branco aqui no Brasil possui uma miscigenação. Possui alguém que é da família, que veio de África, uns mais, outros menos. A minha bisavó... Brasil. A minha bisavó era indígena, né? Então, isso já mostra que houve uma miscigenação na sua família. Mas o que nós estamos falando é do privilégio de ter uma pele clara, de ter uma pele branca. Nós não estamos atingindo pessoas brancas na Umbanda, porque nós temos vários irmãos, filhos de santo, que são brancos, mas que possuem um olhar, um pensar, e estão inseridos em um processo decolonial, em um processo de letramento racial, em um processo de entender que só por ser branco possui privilégios. Há necessidade de entendermos isso, e se vocês estão... aqui é porque vocês seguem o coletivo de Umbanda de Verdade. E se vocês encontrarem com postagens assim, entendam que isso não é diretamente para você. Aí me dá vontade de falar, para você, alecrim dourado. Mas eu sei que não cabe a vocês. Eu entendo que isso não cabe a vocês, meus irmãos. Isso não está direcionado a você que possui a pele clara. Na verdade, está voltada a essa pessoa que tem ainda enraizado o pensamento conservador de fazer com que os desejos, as ideias, os olhares embranquecidos permaneçam dentro da Umbanda. Nós estamos aqui para decolonizar, para fazer a Umbanda voltar a ser preta, como sempre deveria ter sido. Então, os nossos olhares sempre são a partir disso. Os nossos olhares sempre são a partir de uma perspectiva e reflexão que faça com que pessoas brancas entendam que são pertencentes à Umbanda, mas que não são protagonistas no pensar tradicional e cultural do que a Umbanda representa. Eu espero que todos vocês que estão aqui entendam isso. E eu espero que, se vocês tiverem dúvida, que vocês conversem com a gente sobre... Porque nós estamos aqui sempre para responder a vocês, sempre para fazer com que vocês entendam os nossos pensares, para que vocês utilizem da melhor forma essas reflexões. Não estamos dizendo que os terreiros de vocês serão decolonizados de um dia para o outro. Nós também estamos nesse processo, todos estão. Mas eu estou dizendo que pensar sobre isso faz com que a gente reflita sobre as nossas ações, sobre a nossa prática de Umbanda. E, a partir disso, sim, seremos mais respeitosos
respeitosos com os nossos pretos velhos, com os nossos caboclos boiadeiros, com os nossos povos nordestinos, que a gente chama de baianos, que também são vários, não é somente aquele que nasceu um dia na região da Bahia. Respeitar, entender isso é respeitar a nossa ancestralidade, é fazer com que eles possam manifestar e ser quem eles realmente são. Vou passar para o meu irmão para que ele possa falar um pouco sobre os Nganga. Opa! Bem, boa tarde a todos, saudações tradicionais. Para mim é um prazer imenso ver todos vocês aqui. Eu só queria saber, ver aí o quantitativo de pessoas que estão vindo pela primeira vez. Levanta o braço, por favor. Legal. Legal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Aproveitem a macumba, vai ser ótima, né? Os nossos boiadeiros, os nossos caboclos. E aí eu estou falando caboclo, porque dentro da nossa tradição não é caboclo ao modo português, mas é caboclo e com K, né? Então, nós vamos reverenciar os nossos caboclos, os nossos ngangas, os nossos exus, as nossas rainhas, né? Porque elas são rainhas, são as nossas matriarcas. Eu costumo dizer que, se não fosse esses nossos antepassados, principalmente as nossas senhoras pombogiras, nós não estaríamos aqui, né? O Brasil, como a mamãe Tamara bem disse, é feito do matriarcado, e principalmente do matriarcado da mulher negra, da mulher preta, né? Que esteve desde a Casa Grande à senzala. Ela que formou, alfabetizou, oralizou e educou muitos dos nossos antepassados, né? E amamentou também. E amamentou também os filhos dos portugueses, dos espanhóis, né? De todos os europeus que para cá vieram, né? Estiveram aqui no processo colonial e também depois, com o advento do período da democracia, de outros regimes também. É muito fácil a gente ver, e infelizmente ainda está na nossa estrutura, a mulher preta com o seu quartinho no fundo de uma casa que é fomentada por brancos, né? Então, graças a Zambi e Pungo, essa realidade hoje já está mudando, né? Hoje nós temos aí muitas mães professoras, empresárias. Então, é uma realidade que está mudando e a gente fica muito contente por isso. Falar de Exu e Pombogira, né, nossos Ngangas, né, para mim é um prazer muito grande, porque, basicamente, eles são o esqueleto, a pedra dorsal do meu quilombo, né? Eu gostaria aqui que meus filhos levantassem a mão aqui, que assim, embora... Olha lá, estão tudo ali atrás, ali, gente. Né? Ainda está faltando gente. Né? Embora o quilombo, meu quilombo, o quilombo do Caboclo Taquari, tenha um nome dele, justamente por essa referência banto de homenagem a estar nessa terra, né? Nós temos sobrevivido a esta terra, tem o nome dele, mas a espinha dorsal do meu terreiro são os Ngangas. São os Exus, são as Pombogiras, né? Os Exus mirins, que não são crianças, né? Muito isso, e a gente já está cansado de falar aqui. Infelizmente, algumas práticas que a gente verifica em alguns terreiros, a gente acha muito estranho, porque eles não são infantilizados, né? Muito pelo contrário. Mas tudo bem, isso acho que ficar para um outro fórum, um outro podcast, uma outra live, para a gente falar só disso, né? Mas, para mim, eles são de importância fulcral dentro do culto de Umbanda. Exu e Pombogira são os aprendizes, sabe de quem, gente? Do preto velho. E isso a gente fala constantemente no nosso livro. Se ninguém sabia, estão sabendo agora. Tá? Apaguem aquela coisa que Exu é de esquerda porque está do lado negro da força. Isso não existe e nunca existiu.
né? Infelizmente, a cooptação da Umbanda pela tradicional família brasileira, né, da elite daquela época, acabou fazendo essa divisão de classes de espíritos. Infelizmente, a elite ela sempre divide para conquistar. E aí, isso acabou ficando no imaginário popular, aonde se viu muitas coisas aonde foi falado, né? O tal do Exu coroado, do Exu batizado na lei. E aí é isso que a gente costuma falar, batizado na lei, vocês sabem de quem, né, gente? Na lei de Cristo, que é o Exu bonzinho, o Exu dócil, o Exu que não vai fazer mal, a pombogira que não vai fazer mal, porque ela está sob a lei cristã. Nunca, nunca, Exu, e aí eu estou falando, não estou falando da divindade, estou falando dos antepassados mesmo, do espírito, né? Eles nunca foram subordinados a nenhuma lei cristã. Muito pelo contrário, foram eles que se opuseram a isso e, por causa disso, muitos foram trazidos para o Brasil, né, para esta terra. Foram sequestrados para cá. Então, para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa se aprofundar um pouquinho na história e entender qual que é esse processo. E a gente tem que falar que eles estão subordinados a alguém, são aos pretos velhos, porque foi o preto velho que ensinou a magia, foi o preto velho que ensinou a feitiçaria, foi o preto velho que deu os caminhos e ensinou essas entidades a sobreviverem nesta terra. E aí ganharam o poder de se ancestralizar e cuidar dos seus descendentes. Se existe um trabalho, lembrando aí novamente aí o 1º de maio, dessas entidades, e aí eu falo de todas, o primeiro trabalho e exclusivo deles é o quê? É cuidar dos seus descendentes. Não é porque ele deixou esta terra que acabou e ele vai viver no mundo de Nárnia, ele vai viver num umbral, ele vai trabalhar agora para continuar pagando aquilo porque ele precisa de evolução. Ele precisa se evoluir, até ele não precisar voltar mais. É de um espiritismo, de um ocultismo totalmente fora do contexto das tradições banto, daquilo. E falar de tradições banto já é complicado, porque cada povo, cada etnia banto, ela tem a sua cosmopercepção, a sua forma de ancestralização, a sua forma de fazer as coisas. Então, quando a gente acaba misturando outras culturas dentro de uma tradição que, por si só, aqui no Brasil, ela já vem miscigenada, né, com outros povos pretos que vieram para cá, fica complicado de você colocar a realidade e todo mundo num bojo só, né? Então, é muito complicado. Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas narrativas que foram construídas. E aí é o que eu falo, tem que tomar cuidado com as narrativas construídas na base da fé, né? A gente precisa, sim, é o que a gente fala aqui, um umbandista ele precisa ler e entender contexto histórico, social, político. Quer entender um pouco mais da sua pombogira, que não é branca, que não tem olhos verdes, que não foi rainha da Prússia, que não foi rainha da Espanha? Estude o contexto histórico. A mãe Tamara tem uma fala fantástica sobre isso. Jamais uma rainha da Prússia, uma rainha ou até mesmo uma bruxa europeia vai estar dentro de um terreiro de umbanda, dentro de uma tradição afro, porque ela não lidava ali com aqueles pretos. E é o que a gente fala, para estar dentro da umbanda, aquele espírito, aquela entidade, ela tem que estar associada a uma tradição, a um contexto tradicional e cultural, né? Então, ela pode ser, sim, miscigenada, aquela pombogira, mas ela não vai ser caucasiana, ela não vai vir lá da Europa, não vai vir lá da Rússia. E por quê? Porque ela vai comer, sim, o padê, ela vai tomar, sim, o marafo, mesmo que seja um marafo de 50 centavos, ela vai tomar, ela vai consumir os produtos que estão dentro da nossa tradição e os fundamentos da nossa tradição.
Então, Exu e Pombogira, Exu que é Pombogira, nunca vai falar, eu não preciso da menga. Por quê? Porque isso faz parte da força vital. Eu não preciso de assentamento. Isso não existe, gente. Todo Exu, toda Pombogira, o mínimo do culto é, logicamente, que a gente não sai cortando a torto e a direito, não é assim, não é bagunçado, né? Quem está dentro de um contexto tradicional que sabe como que é o fundamento, precisa desse elemento para que a força, e aí eu vou ser um pouquinho ocultista aqui, né? Precisa que aquela força pulsante dos Ungangas, aquela força pulsante da Pombogira, que por si só toma emprestado uma concepção de movimentação e ação da divindade Exu dos Urubás, precisa para ser ativada. Mas isso é um contexto que vem da nossa tradição, dos nossos antepassados. Não é um contexto europeu. Então, o Exu que fala que não precisa disso, tomem cuidado, que ele já é muito evoluído, né? Então, tomem cuidado, gente. Então, sim, o Exu, dentro da Umbanda tradicional, assim como o Caboclo, assim como o Marujo, assim como o Preto Velho, ele vai ter a roupa dele, ele vai vestir a roupa dele, vai dar a cantiga dele e vai vir aqui para olhar pelos seus descendentes, pela comunidade dele. As entidades não estão aqui para fazer caridade. Caridade é um conceito europeu, cristão, que nós respeitamos. E quem quiser fazer caridade, que faça. Mas essa não é a premissa básica das entidades. Eu tenho uma fala em casa que é primeiro os meus. Primeiro a minha comunidade, primeiro a minha família, depois os de fora. E isso quem me ensinou foram os meus antepassados. Porque nada adianta eu me doar para uma pessoa que eu nem conheço, que eu não tenho relações sociais com ela, dar do meu bom e do melhor, da minha força, do meu unguzo, do meu axé, sendo que o meu filho de santo, o meu filho de Pemba ali, está ali passando necessidade. Não tenho porquê eu estar passando dificuldades extremas dentro da minha casa, com dificuldades financeiras, ou muitas vezes de saúde, e eu baixar um Preto Velho, ou baixar um Caboclo, baixar um Exu, para cuidar de uma outra pessoa de fora. Em primeiro lugar, a entidade tem que cuidar de vocês. Depois do seu quilombo, depois da sua casa. Isso, gente, cai por terra com essa questão de caridade, os conceitos que muitos de nós aprendemos dentro das nossas casas, né? Que a gente tem sempre que se doar. Fazer o bem sem olhar quem. Mas para fazer isso a gente tem que estar bem primeiro. Eu posso até fazer, mas primeiro eu tenho que estar bem. Meus filhos têm que estar bem. Minha família tem que estar bem. Para daí eu pensar naqueles que vêm de fora. O Zuela Maca, quem ouviu aqui o penúltimo podcast nosso, ele tem uma frase fantástica em relação a isso, em que lá ele fala que a Umbanda, a Macumba, que ali ele já fala que é um conceito dos Bakongo, né, dos povos Umbundo, enfim, é uma prática para os pretos. E que os brancos, eles podem ser inseridos. Acontece que muitos descendentes desses brancos participaram do processo de colonização. Então, dessa forma, para ele participar dentro de um contexto tradicional e cultural de uma comunidade, ele precisa fazer oferendas e mais oferendas, para que aí sim, se a gente for falar de uma questão espírita, faz um pouco de sentido, porque nós estamos lidando com antepassados e descendência, é uma situação cíclica. Uma outra coisa que foi muito discutida na nossa última postagem foi essa questão do espírito, né, em que ele pode ter sido branco na outra vida, agora ele é preto, e daqui a pouco ele é indígena, e depois ele é amarelo, enfim. Gente, apaguem isso. Tá? Se eles têm essa denominação lá, e essa cultura, essa tradição de explicar isso, problema deles. Dentro de um contexto tradicional banto afrodiaspórico, isso não existe. Isso não é
da nossa cultura, né? Não é dos nossos processos. Então, nós sempre iremos... as nossas famílias são consanguíneas. O processo é cíclico. É como se explica a roda da Quitinga. Por isso, o africano ele dá uma importância máxima para deixar descendentes. Por quê? Né? Muitos reclamam, e isso é isso é nosso, né? Quantas mulheres pretas aqui têm 4, 5 filhos? Agora diminuiu um pouco por várias questões, né? A mulher hoje ela tá independente, ela está vendo outros conceitos, outras situações, mas a minha avó teve 6 filhos. Né? Minha avó teve 6 filhos. Tem muitas outras avózinhas aí que tinham 4, 5, 6, 7 filhos. Por quê? Porque isso era uma tradição dos bantos de deixar os seus descendentes. Quantos mais descendentes eu deixar, mais a minha linhagem será perpetuada. Então, é diferente. É diferente. Eu acho que a gente finaliza por aqui, senão eu vou contar a história do livro inteira. Tá? Mas, assim, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. O pessoal do Quilombo Caboclo Taquari, muito obrigado. Saquidila. O pessoal do Mocambo de Marabô também, Saquidila. Meus respeitos. O pessoal do Quilombo Nuvem Negra. Para quem não sabe, gente, eles são os responsáveis por fazer essa estrutura aqui. Porque é isso que nós falamos. A Umbanda é feita de comunidade. Né? Então, a Umbanda é ação. Né? Não é a manifestação do espírito para a caridade. É o conceito de quilombo, é o conceito de ajuda mútua, é o conceito de Ubuntu. Aproveitem muito, dancem, louvem os ancestrais que estarão aqui. Ok? Tenho certeza que vocês, principalmente para quem veio a primeira vez, vocês vão gostar. E vão poder ver uma macumba diferenciada. Uma macumba alegre, sem peso, sem aquela coisa, tá? Hoje não é dia para ficar tomando consulta, hoje não é dia para você querer resolver os seus problemas, tá? Hoje é um dia de celebração, é um dia de você dançar com a entidade, de acender o seu peito dele ali, conversar, tomar a sua bebida com ele, conversar coisas alegres, porque Umbanda é isso, Umbanda é festejo. Só de ter a presença deles aqui, a gente pode falar que é um milagre, tomando esse conceito dos cristãos. Né? Por eles se apresentarem, se darem essa de condição de estar entre nós, vivos, para nós que estamos aqui, já é uma imensa felicidade. Honremos eles com toda a nossa força. Saquidila, muito obrigado a todos. Quando a mãe Tamara fala que o pai Renato é a cereja do bolo, é por isso, né? Maravilhoso. Gente, a gente vai abrir aqui para as perguntas brevemente, né? Não vamos nos estender muito, porque a gente ainda tem muito chão pela frente para percorrer ainda hoje. Então, a Jussara está aqui, vai levar o microfone até vocês. É só levantar a mão e aí a gente vai procurar responder as perguntas de vocês dentro do possível. Alguém tem alguma pergunta? Legal. Olha lá, tem. Boa tarde. Na Boa verdade, tarde. Não é nenhuma pergunta. Na verdade, é um elogio do fundo do coração. Eu conheci vocês através da internet, na verdade, de uma comunidade do Facebook, e comecei a prestar atenção em tudo que vocês falavam, escreviam, e aquilo começou a me chamar a atenção e fazer com que eu mudasse bastante a forma de eu pensar e a forma de eu trabalhar na Umbanda, que estou nisso há muito tempo e sou branco. Então, eu comecei a ter vários choques ali com aquela leitura. E eu queria dizer para vocês que vocês são extremamente preparados. Eu tenho orgulho de ser, hoje, considero amigo de vocês. E vocês são muito corajosos. Então, eu queria dizer isso de vocês. O preparo que me chama a atenção de vocês três e a coragem de vocês três. Então, é isso. Continuem.
Obrigado, Fábio. Muito obrigado pelas palavras. Pai Fábio é um parceiro e sim, é um amigo nosso, né? Porque desde o nosso primeiro encontro, acho que na segunda quizomba que nós fizemos, né? Porque primeiro nós fizemos uma quizomba fechada e a primeira que nós abrimos, que foi a segunda, o Pai Fábio já estava aqui e desde então ele nunca deixou de nos encontrar. Então se tornou nosso amigo, inclusive contribuindo conosco também, né? Ajudou a gente a formar o nosso estatuto, né? Para quem não sabe, o coletivo Umbanda de Verdade está nesse processo aí de formalização. Não é fácil, né? Mas a gente está nessa luta e o Pai Fábio é um dos colaboradores aí nesse processo, juntamente com a Patrícia, sua esposa. E a gente agradece muito e com certeza nós o consideramos o nosso amigo também. E muito obrigado pelas palavras, viu? Mais perguntas? Oi, boa tarde. Eu sou a Safira. Eu sou filha de santo do Pai Renato. Mais alto, filha. Está escutando? É um prazer estar de novo aqui, é minha terceira edição com vocês. E vocês achariam que ia ter tantos jovens seguindo vocês? Porque a nossa casa tem muitos jovens, muitos. É muito raro ver um mais velho lá, né? Também observei na casa da mãe Renata, também tem muitas pessoas jovens. Eu não vi muito dos filhos do pai André, mas tem muito seguidor jovem. A gente agrega o que vocês falam e vê que é verdade. Então, a gente sente essa vontade de seguir mais a religião por vocês, né? Vendo o seguimento de vocês. E vocês achavam que ia ter tantos jovens assim? Pode responder, minha mãe. Claro que eu vou, porque eu adoro essa parte. Eu, particularmente, sim. Pelo fato de ser muito difícil para umbandistas que têm mais tempo, um percurso maior dentro da Umbanda, decolonizar. Né? Eu sempre falo que quanto mais tempo de Umbanda, mais difícil de entender o que a gente está falando. Também porque nós já temos cristalizados, né, dentro das nossas concepções ideias que são cristãs. Né? Eu digo que o brasileiro nasce cristão. Nossa educação a todas as crianças, sendo elas indígenas, pobres ou ricas, pretas ou nordestinas, é cristã. E o jovem, ele tende a refletir sobre novas ideias. Então, quanto mais jovem, mais fácil de entender o que nós estamos falando, de fato. Isso não quer dizer que pessoas que têm anos de Umbanda não refletem e entendem o que nós estamos falando, mas que se torna um pouco mais difícil deixar de fazer algo que já faz há tanto tempo, mudar um terreiro que já é constituído há tanto tempo, com pessoas que estão ali bem, né, fazendo os seus rituais tranquilamente, chegar e mudar tudo. Por isso que nós falamos de processo de decolonização. É muito difícil alguém parar tudo e falar, olha, acabou essa Umbanda que a gente faz agora, com falangeiro, com assentamento sem menga, e nós vamos mudar tudo isso. Né? Vamos tirar a assistência, que agora é só gira fechada para nós. Isso é muito complicado, porque já se tem uma tradição de fazer Umbanda da forma que se fazia nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Né? Então, o mais jovem é mais acessível a esse pensar decolonizado. Também porque o racismo, a cada geração, sempre tem mais possibilidades e acesso de ser refletido. Então, quanto mais gerações a gente avança, menos esse endurecimento com relação ao pensar racista, ao pensar classicista, ao pensar machista. Então, fica mais fácil. Sim, o quilombo da Dona Nuvem Negra, ele é composto por pessoas jovens adultos, pessoas entre 20, 21, até 25 anos. Tem 2 de 27 somente, depois só a gente, os velhos, que vai meio que constituindo a casa enquanto líderes.
Mas, sim, os novos realmente são pessoas que já nasceram refletindo sobre isso, entendendo que tudo bem conversar com uma amiga que é negra, tudo bem ter uma amiga que é negra, se pensar mais longe do racismo do qual os nossos avós viveram é diferente. Então, sim, os terreiros decolonizados agregarão e acessarão, serão mais acessados por pessoas mais novas. Eu não sei como é a realidade do Mocambo. Eu não sei se é também de pessoas mais novas. Minha realidade é um pouco diferente. Eu tenho uma comunidade mais madura. Eu tenho gente nova também chegando, e geralmente as pessoas que chegam é através do coletivo mesmo, né, do trabalho que a gente desenvolve no coletivo, mas eu também tenho muita procura de pessoas mais maduras, mais velhas. Não tão velhas, né, na faixa ali dos 50, enfim, mas é uma mescla, né? Eu não tenho tantos jovens assim, né, como os meus irmãos na comunidade, mas está bem balanceado lá. E isso me deixa muito feliz, né? Porque eu também penso como a mãe Tamari, é uma análise que a gente faz, né? É muito mais fácil uma pessoa jovem mudar o pensamento do que uma pessoa mais velha, mas esse movimento que eu tenho na minha comunidade me deixa feliz, porque as pessoas mais velhas também estão vindo com um pensamento já diferente, né? Ou preocupadas em fazer algo diferente. Então, é bacana lá. A nossa comunidade tem um pouco de maturidade e um pouco também daquela ânsia, daquela vontade do jovem, né, de querer conhecimento e aprender. Então, a gente equilibra isso. No meu quilombo, só para complementar aqui, a culpa é da dona Sete Saias. A culpa é dela. A culpa é dela, porque, infelizmente, eu tinha pessoas mais velhas no meu terreiro, sim, mas, infelizmente, né, não posso falar infelizmente, o ciclo da Tiquenga delas terminou aqui, né, aqui nesse espaço, né, no mundo físico. Hoje estão lá no mundo espiritual, em Aruanda, né, em Luanda, na Calunga, no Impemba. Olha quanta coisa aí para a gente aprender, né? Mas, geralmente, quem chama lá em casa é a dona Sete Saia ou seu tranca-rua. E eu percebo, sim, que eles têm uma acepção por mais jovens. Não sei o porquê, né? Talvez seja porque, dentro dessa questão da filosofia banto, dessa tradição de deixar muitos descendentes aqui. Para quem não sabe, eu tenho uma filha só, né? Eu tenho uma filha de sangue, né? Mas hoje eu tenho, acho que quase 10 ou 11 filhos, aí 8, né? 9, nem às vezes eu perco a conta de quantos filhos que não são consanguíneos meus eu tenho aqui, e vou deixar esse legado para eles, né? Essa, talvez, se a gente for falar de missão, eu acho que tem que ser isso. Então, eu acho que essa questão de você passar para os jovens, como a mãe Tamara bem disse, por uma questão, acho que, de se apropriar melhor dos saberes, capitalizar melhor, né? Porque é como, às vezes, eu e a mãe Tamara, numas fofocas, numas falas, a gente fala, né? Puta merda. O espírito num corpo de um preto é diferente, gente. É diferente. A manifestação é diferente, o processo é diferente. Por mais que a gente não está falando aqui que é porque é preto é melhor. A gente está falando que é diferente. Porque esse processo de incorporação, de tradição, é uma coisa que já vem com nós há muito tempo, né? Se a gente for olhar lá para trás, dentro do advento lá, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá da história de Zélio lá, essas pessoas, eles eram de outras religiões, né? Então, era uma coisa que eles estavam acostumados lá com o espiritismo, e o espiritismo nem tem essa ânsia toda de incorporação, de manifestação das entidades, né? Então, e isso é uma coisa que, para nós, já é intrínseco, veio com o nosso povo. Então, para nós, eu acho que isso se torna um pouco mais natural nesse processo.
mas nada de que um branco, um caucasiano, também possa viver esse processo tradicional e cultural, né? E aí eu estou falando de manifestação mesmo autêntica de entidades, né? Então, eu acho que passa por aí. Mais Perguntas? alguém? Boa tarde. Boa tarde. Eu só gostaria que, se vocês têm algum tipo de curso ou palestra, seja presencial ou online, se vocês puderem divulgar, né? E também se vocês têm livro aí à venda, Tata André. por favor. Nós temos uma mentoria não presencial, né, virtual. Ela está alojada na plataforma Hotmart e através da nossa página no Instagram você consegue acessar. Lá a gente fala bastante sobre Preto Velho, né? É uma mentoria voltada ao culto ao Preto Velho, que, na nossa humilde opinião, é um culto necessário dentro da Umbanda. Não há culto de Umbanda se não houver culto a Preto Velho. E, então, a gente descreve lá quem é o Preto Velho, e tem uma aula no final, que é uma aula bônus, né, em vídeo, que nós falamos como cultuar o Preto Velho, nós falamos sobre assentamento de Preto Velho, enfim. Então, é uma mentoria bem bacana. E, a partir dessa mentoria, nós também estamos, né, planejando aí um e-book. Mas é um processo que ainda está em construção. E com relação ao livro que para vender, não. Infelizmente, nós não o temos. Nós temos só através da editora mesmo, né, porque quem detém os livros, né, é a editora que é responsável pela venda. Então, você pode fazer o pedido lá pela editora, que a editora envia para você. E caso tenha algum problema, entre em contato conosco. Muita gente veio falar com a gente, né, com relação a problema no atraso da entrega do livro, né? Mas quem cuida dessa parte toda de compra do livro, né, da venda do livro, de entrega, é toda a editora, 100%. Nós somos apenas os autores. E eu digo apenas porque a gente não faz parte desse processo de venda em absolutamente nada. Tá? Infelizmente, nós não temos esses exemplares. Esses que estão aqui ilustrando a mesa são de pessoas queridas aqui que trouxeram para aproveitar a oportunidade, eu imagino, né, para a gente assinar. Mas aqui, infelizmente, nós não temos. Meu velho, fala um pouquinho, a mãe Tamara pode falar, da homenagem que nós recebemos na Alerj. Eu queria só complementar a resposta. E eu quero falar rápido, porque eu falo muito, eu demoro, eu sei que vocês estão cansados, a gente veio aqui para fazer macumba, me desculpem. O professor fala muito e eu sou falante. Nós temos uma reflexão com relação aos cursos. E sim, a gente podia dar curso, abrir uma plataforma de Umbanda, EAD, aquela coisa toda, né? Mas, como nós temos esse pensar decolonizados e esse desejo de resgatar as práticas que vieram junto com os nossos povos, né, e diasporicamente uniu os costumes aos povos indígenas, nós somos defensores do famoso chão de terreiro. Sabe, para aprender mesmo, o ideal é você participar de uma comunidade, é participar de um quilombo, participar de um espaço onde você aprende a fazer o padê, onde você participa de algum ritual do qual o seu líder, né, sua mãe de santo, seu pai, seu sacerdote, não sei como que vocês chamam isso, sua mameta, seu tata, faz, para que você aprenda. E aí, dentro desse processo todo, vai chegar um momento em que você vai não só observar, mas sim participar desses rituais, para que depois você seja autorizado por esse seu líder a realizar esse ritual. Nós escrevemos e refletimos esses dias sobre isso, né? Sobre a importância do ritual e a importância de se aprender dentro do ritual. Eu entendo que quando nós falamos de Umbanda decolonizada, se torna difícil, porque aí
vários de vocês estão pensando, mas aonde tem um terreiro decolonizado para que eu aprenda? Eu entendo isso. E eu entendo que, dentro dessa perspectiva, o que nós fazemos? Nós oferecemos mentorias, palestras, encontros, roda de conversa. Se você é daqui de São Paulo e você precisa de ajuda no seu terreiro, no seu espaço, a gente vai lá. Eu preciso de uma roda de conversa, né? Eu preciso de uma orientação, que seja uma orientação para o seu espaço, orientação para você, enquanto umbandista, nós podemos te ajudar. Né? Mas dizer assim, eu vou te ensinar a fazer macumba mesmo, vai ser só dentro dos terreiros dos quais nós atualmente somos líderes. Né? Nós não vamos dizer assim, eu vou dar um curso de como fazer um assentamento. Isso não vai acontecer. E eu digo isso hoje. Pode ser que amanhã a gente se colonize e volte. Se rebatize e volte, eu não sei. Mas eu digo isso hoje, que o importante é o chão do terreiro. Você quer aprender como fazer? Então começa vindo aqui, batendo palma, cantando. Daqui a pouco você vai entender algumas coisas que aqui acontecem e depois você vai ser autorizado a realizar aquilo que você viveu. Por isso também que a gente diz que não dá um sacerdote de curso. O que dá é um sacerdócio de herança. Eu sou sacerdote e aí eu entendo que o meu filho está preparado para isso e aí ele se torna sacerdote também. Né, seja um filho consanguíneo ou um filho de Pemba, que acompanha tempo suficiente para saber qual é a constituição de um terreiro. Né, nós preocupamos muito, e essa Umbanda embranquecida, ela é muito boa nisso, né, em formar sacerdotes. E aí fala, em 1 ano eu vou falar para você como faz, e você vai lá e faz. É uma responsabilidade gritante isso, porque nós lidamos com vidas. Nós lidamos com heranças espirituais. E ninguém dá o que não tem. O pai Renato falou uma coisa muito pertinente. Se você não está bem, não tem como você dar um passe. Uma pessoa depressiva oferece o quê para outra pessoa que também vem com problemas? Então, que o terreiro seja um espaço onde a cura, primeiramente, seja para nós. Que a gente chegue no terreiro e que a gente procure a cura. A vida é perfeita? Não é. Todo mundo tem seus percalços, porque se a Umbanda deixasse uma vida perfeita, a gente estava milionário, todo mundo agora. Mas não estamos nessa roda da Jiquenga vivendo, com momentos bons, com momentos de dificuldade, com momentos em que a gente precisa se tratar e momentos que a gente pode oferecer um tratamento para alguém, mas que a gente precisa ser consciente disso. E um sacerdote tem que ter plena consciência disso. Aonde que ele pode pôr a mão, em quem que ele pode cuidar, com quem que ele pode se unir para promover essa cura. Porque a Umbanda pode curar, mas também pode adoecer. E nós sabemos, todo mundo sabe disso. Todo mundo que está aqui, em algum momento, viveu uma situação onde não se sentiu bem. E aí há a necessidade da gente entender qual é a perspectiva e qual é a filosofia de Umbanda que estamos seguindo. Eu acredito que eu tenha resolvido a sua pergunta junto com os meus irmãos aqui. E é claro que é uma pergunta super baseada no que nós pensamos. Pode ser que as pessoas pensam diferente sempre. Tá bom? É a última? A última. Oi, boa tarde. Meu nome é Raíssa. Eu faço parte do terreiro do Caboclo Taquari, sou mãe pequena. A minha pergunta seria, referente a pessoas que se aproveitam da fé, né, da nossa religião, para ganhar dinheiro em cima. Qual a opinião de vocês referente a isso? Santo de casa não faz milagre, né? Então... Olha o olhar aqui, ó. Eu entendo que esse desejo de se ganhar dinheiro dentro de qualquer religião é um pensamento extremamente capitalista e europeu. Né? Budistas não ganham dinheiro com religião. Hinduístas não ganham dinheiro com religião. E isso é um processo. Né? Nós estamos vivendo uma fase em que o cristianismo vem para ganhar muito dinheiro. Eu não sei se um dia a gente saiu dessa fase cristã de ganhar dinheiro, né? De constituir terras e riqueza, lei, invasões, etc. E eu não estou aqui para falar mal do cristão. Eu, particularmente, um dia já fui cristã. Então, há necessidade da gente entender que esse pensar é um pensar
muito colonialista, muito capitalista, muito baseado nessa fé cristã, que faz com que alguém que sabe mais enriqueça em detrimento daqueles que são considerados menos, ou menos inteligentes, ou menos pessoas, né, como são os pretos. O Allan Kardec fala isso, né, que pretos não são pessoas inteligentes a ponto de aprender. E aí essa questão de fé vai meio que inebriando as pessoas para que as pessoas ganhem dinheiro e ofereçam dinheiro para isso. Esse pensamento cristão, ele também reverbera dentro de uma perspectiva caucasiana. Afinal de contas, uma pessoa preta não tem dinheiro para fazer uma plataforma fantástica e oferecer cursos a R$1.000. Porque sustentar uma plataforma na internet é muito dinheiro. Coisa que nós pretos estamos galgando. É realmente por isso que eu perguntei, pois hoje na internet você vê de tudo. Principalmente agora, nossa religião agora é uma coisa que estoura na internet. Tá você na vê moda. TikTok, você vê no Instagram, aí a gente ensinando banho, a gente ensinando a fazer assentamento, a gente ensinando isso, ensinando aquilo. E pelo menos dentro da nossa casa, da minha casa, do Caboclo Taquari, a gente não compactua com nada desse tipo de coisa. Realmente, é uma coisa que a gente não acha legal. Então, eu acredito que todo mundo tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas e os seus acessos. Acredito também que Umbanda não deveria ser para crianças que não tenham os seus mais velhos umbandistas para dar um direcionamento. Afinal de contas, as crianças aceitam tudo e tornam tudo isso como verdade. Mas a fé também torna a Umbanda muito fantasiosa. E é por isso que nós, do coletivo Umbanda de Verdade, somos constituídos por 3 pretos que vêm dizendo justamente o contrário. Tira a fé disso, o que sobra do seu culto? Sobe o preto velho branco? Sobra o caboclo que foi batizado e que fala de orixá, de santo e não fala de Tupã? O que sobra do seu culto? Sobra um assentamento de Exu que não recebeu os 3 elementos, mineral, vegetal e animal? Então, o que tem no seu culto que faz com que você entenda que não está reverberando aquilo que você está assistindo? Eu acho que assistir é para todo mundo que é adulto e responsável. Agora, fazer o filtro disso é algo diferente. E nós, do coletivo Umbanda de Verdade, a gente vem para oferecer para as pessoas que nos procuram esse filtro. Olha, não pensamos assim, pensamos diferente. Por que pensa diferente? Porque nos baseamos numa historicidade, numa reflexão de perspectiva anticolonial, dentro de um letramento racial, e por isso nós pensamos diferente. A gente sempre se baseia a partir desses pilares e também da nossa vivência de chão de terreiro. E também dos nossos ancestrais que nos orientam. Então, a gente nunca vai falar algo que não esteja baseado nesses pilares. A partir disso, a gente defende e pratica a Umbanda que a gente faz e que nós vamos fazer alguma coisa aqui hoje. E tomara que todo mundo goste. E eu não vou repetir o resto, que a Nuvem Negra repete. Todo mundo goste, entenda, e qualquer coisa que acontecer aqui que não seja dentro dessa perspectiva, que a gente seja perguntado, que a gente seja sempre consultado para que a gente diga o que é fundamento de Umbanda dentro dessa perspectiva decolonial. Perfeito. A gente não pode esquecer ainda, em cima disso, que também não existe o conceito de caridade, né? Como a gente falou agora aqui há pouco, mas existe a questão da moeda de troca. E essa moeda de troca ela tem que existir porque é através dessa moeda de troca que as coisas circulam. Olha de quem ganha novamente. Então, é lógico, tem sacerdotes aí, lideranças que vão cobrar preços abusivos, né? Mas nós que somos pretos, o que adianta eu cobrar uma sarucupemba de alguém de fora, vou cobrar R$1.000, R$2.000 se a pessoa não tem? Né? Porque quem vai procurar a nossa medicina, quem vai procurar a nossa cura, são os que não têm. Agora, aquele que tem, se quiser e quiser dar, né, também a gente não se opõe. Né? Porque a gente sabe aqui, a gente que tem terreiro, 3 coisas que eu falo que não pode faltar dentro do quilombo lá de casa. Farinha de mandioca, cachaça e dendê.
Então, eu tenho que ter pelo menos esses 3 elementos para poder rodar o unguzo, o axé, a energia ali, porque senão as coisas não se movimentam. Então, a gente precisa, sim, da moeda de troca e ela é necessária também. Tá? Mas não a ponto de você ter lucro, né, a profissão pai de santo, a profissão mãe de santo, respeitando quem faça, tranquilo, porque tem bastante gente que tem, né, que faz isso, mas nós não compactuamos. Bora fazer macumba, meus irmãos? Muito obrigada. Umbanda de Verdade Podcast. Um podcast sobre Umbanda de verdade.